Começaram as eleições na Argentina e começou também a canalice da mídia brasileira ao se referir como extrema-direita o líder das eleições primárias, o libertário Javier Milei. Mas quem é Javier Milei e o que ele defende? Bom, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou apresentar 3 principais propostas e ideias defendidas por ele. E já sabe que se você for comuna, já sai daqui, já chispa daqui, porque esse vídeo não é pra você. Eu não quero nem que você assista, não quero nem ter contato com você, entendeu? E aí, falando sobre isso, eu preciso só dar um recado rapidamente, tá? A gente já vai pro vídeo, segura aí. Que esses dias um cara comentou assim, pô, Nanda, mas você expulsa a comunada aqui do canal, só que às vezes, sei lá, você pode mudar a ideia de alguém, às vezes é alguém que pensa diferente e tudo mais. Eu fiquei pensando, e assim, eu quero esclarecer que o meu problema não é com comuna, o meu problema é com comuna escroto. Porque se você for comuna, se você for de esquerda e vier aqui nos comentários de forma educada, com a forma como você pensa, falar, pô, Nando, eu assisti, mas você não acha que em tal situação não é tal coisa? Fiquei até o fim, legal. Tipo, na amizade mesmo, uma conversa que a gente teria de boa tomando um vinho, pô, legal, você é super bem-vindo aqui no canal. Quem sabe você até não me convence a ser comuna, já pensou? Mas é que geralmente não é assim que acontece, tá? Todas as pessoas de esquerda, todas, sem exceção, que eu tive contato, aquele comuna escroto, que chega aqui nos comentários tipo, ai não, você tem que ter mais empatia, você tem que se preocupar com a humanidade, e não sei o que, e fascista, e opressão, e Então, a pessoa não chega na ideia, a pessoa já chega me atacando, então eu quero que se entendeu? Esses comuna escroto aqui, que vem aqui me encher a do saco. Quero distância desses lixos aí. Porque eu nunca conheci um comuna gente boa. Eu não conheço. Não sei se é a minha experiência. Comenta aqui embaixo se você conhece algum comuna gente boa. Eu nunca conheci. Todos, sem exceção, os comunas que eu conheço são escrotos. Mas vamos lá para o Javier Milei, né? Veja bem que até o momento, o Javier Milei, ele levou como o candidato mais votado da Argentina. E assim, eu não sou muito de elogiar político aqui no canal não, tá? Eu acho que eu nunca fiz isso. Mas eu confesso que, nossa, dessa vez eu senti até uma quedinha por ele. Porque é aquela coisa, né? Quando começa a irritar a comunada, eu já gosto. Vamos assistir esse vídeo aqui dele, vocês vão entender como que ele irritou a comunada. En uso de la palabra el diputado Javier Milei. Muchas gracias, señora Presidente. En primer lugar, el español me lo permite decir. Ya me dijo presidente. ente, es presidenta. Señora Presidente. Fica aí esses discursos aí bizarros de presidenta o c... Entendeu? Quando a Dilma venceu, eu lembro que era a mesma palhaçada. Ai, presidenta, ai, não sei o que. Cara, isso é ridículo, né? Isso aí é ridículo. Então ele tem vários discursos assim que irrita a comunada. Só por isso daí, né, a gente já gosta. Mas vamos aqui para as ideias defendidas por ele, para as propostas aí que ele apresenta. A primeira ideia é a dolarização da economia. O Javier Milei, ele defende a dolarização da economia porque, gente, é uma questão até óbvia, né? Porque se ele não defender a dolarização da economia, ele vai defender o quê? O peso argentino? Por que alguém defenderia o peso argentino? O peso argentino é uma moeda zoada, uma moeda lixo, um retrato do que a esquerda faz. Então, assim, não tem como ficar defendendo o peso argentino. Então, é mais fácil defender o dólar do que defender o peso argentino. Começa aí, porque a moeda local ali da Argentina é um lixo, é uma moeda zoada. ¿Te toca ser presidente? ¿Estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. Então, dolarizar a economia da Argentina significa, na prática, decretar a morte do peso argentino. Só que uma coisa que a gente precisa levar em consideração é que a economia da Argentina, ela já é, na prática, dolarizada. E é dolarizada de uma forma bem bizarra, tanto que, olha só o que eu estou compartilhando com vocês aqui, que existem 14 variações da moeda estrangeira. Por quê? Porque existe o dólar oficial, e o dólar blue, e o dólar Coldplay, e o dólar Qatar, e o dólar não sei o que, um monte de variantes ali da moeda. Então entenda que se for mesmo decretada a morte do peso argentino, e Javier Milei conseguir ganhar as eleições e dolarizar a economia, isso na prática simplificaria as transações locais e também internacionais. Então isso é uma coisa que já vem acontecendo na prática, e tanto vem acontecendo na prática que cerca de 70% dos empréstimos bancários, 80% das hipotecas e quase que a totalidade da dívida pública já são denominadas em dólares.
Então isso significa que a maior parte dos argentinos já tem obrigações em dólares. Eu tenho um cliente aqui no escritório que é argentino e ele procurou o nosso escritório justamente por isso, porque ele tinha um determinado patrimônio, ele queria enviar para o exterior através de uma estrutura offshore para não ter problemas de sucessão, para ter a parte de vantagens fiscais, tributárias, enfim. E uma coisa muito que eu nunca esqueço que ele me falou é que o bebê argentino, ele fala 3 palavras. Ele fala mãe, pai e dólar. Então entenda, eu ouvi isso de um argentino. O argentino ele já cresce com essa mentalidade de dolarizar patrimônio, porque a moeda deles infelizmente é muito zoada. E o paralelo que a gente faz para o peso argentino também podemos traçar para o real brasileiro. Claro que não de forma tão extrema, mas do ponto de vista de demanda global, de depreciação de moeda, de governo de esquerda, coisas assim, a gente sabe que o real brasileiro também não é lá grande coisa. Então, se você está preocupado com isso, se você tem seu patrimônio no Brasil, se você quer dolarizar seu patrimônio, internacionalizar seu patrimônio, meu escritório está aqui à disposição. Acesse www.guardiantrustcapital.com, mande um formulário para nós, como podemos te ajudar nessa questão de investimentos internacionais, sucessão, estruturas offshore, que nós entraremos em contato com você. A segunda principal ideia defendida por Javier Milei é o fim do Banco Central. Vamos dar uma olhada aqui numa entrevista que ele deu, o que ele fala a respeito disso. ¿Vas al Congreso una ley para eliminar el Banco Central? A la postre terminás eliminando el Banco Central, pero vos no es el primer paso. El primer paso es hacer la reforma financiera para que vos vayas a un sistema que se llama Banca Simon para que no necesites el Banco Central. ¿Eliminamos el Banco Central y dolarizamos o seguimos con la estafa de la inflación, que los políticos te sigan robando? E todas essas ideias de liberdade do Javier Milei se traduzem, é óbvio, no Bitcoin. Ele é um grande entusiasta do Bitcoin, tanto que ele fala que o Banco Central é uma fraude, que o Bitcoin seria a solução para isso, a resposta natural, uma iniciativa privada e não algo imposto ali pelo Estado, justamente porque o Bitcoin ele não pertence a nenhum governo específico, a nenhum país específico. Lo primero que hay que comprender es que el Banco Central es una estafa, ¿sí? Es un mecanismo por el cual los políticos estafan a las personas de bien con el impuesto inflacionario. El Bitcoin lo que está representando es la vuelta del dinero a su creador originario, que es el sector privado. El dinero es una invención del sector privado para resolver problemas, digamos, lo que tiene que ver con, en una economía de trueque sería la doble coincidencia y la indivisibilidad, y después aparece el papel, digamos, como una cuestión de portabilidad. O sea, porque en realidad vos tuviste distintas monedas, o sea, tuviste el lino, el trigo, digamos, la sal, de ahí viene salario. Entonces, el Bitcoin es la reacción natural frente a la estafa que son los bancos centrales y que el dinero vuelva a ser privado, y la contracara es que los políticos ladrones no te van a permitir ir contra el curso forzoso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos tenés economías con alta inflación y el problema de la estafa es más claro, entonces hasta podés discutir, como digamos, planteo yo, directamente eliminar el Banco Central. Mas ao mesmo tempo é curioso, porque assim, ele é entusiasta de Bitcoin, mas ele também entende que esse processo do Bitcoin ele realmente amadurecer não vai ser da noite para o dia. Até aí existem fases, vai demorar até que a moeda amadureça e até lá o dólar continuará sendo a moeda mais forte do mundo, tanto que mesmo ele sendo entusiasta de Bitcoin, ele defende a dolarização da economia. Ah, e uma curiosidade que eu achei sobre ele é que ele tem um cachorro, olha isso, cara, ele tem um cachorro chamado Murray. Agora eu não sei se o nome do cachorro, comenta aqui o que vocês acham, se o nome do cachorro é por causa do Murray Rothbard, que escreveu O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, inclusive esse livro aqui é muito bom, inclusive, para entender o Bitcoin, ou se é por causa do Dave Murray do Iron Maiden, porque o Javier Milei é roqueiro. Eu não sei se ele algum dia deu uma entrevista sobre isso. Eu sei que o nome do cachorro dele é Murray e eu achei isso bem curioso. E falando em livros que estão relacionados com a Escola Austríaca de Economia e Ideias de Liberdade, eu tenho outro vídeo aqui no canal também sobre Escola Austríaca, que eu vou deixar o link aqui, onde eu dou várias referências de livros para você estudar, para você ler, que vale muito a pena, gente. São, assim, é um caminho sem volta. Você começa a estudar isso aqui, você vê que explica muita coisa do mundo. Vamos para a terceira principal ideia defendida por Javier Milei, a privatização da economia. Então aqui o Javier Milei ele prevê propostas ultraliberais na economia, como a privatização do sistema de saúde, da educação e das empresas estatais.
redução da máquina pública e uma reforma trabalhista. E eu adoro esses argumentos, essas falácias da esquerda, do socialismo nórdico. Não, mas veja bem, a questão do welfare state, o Estado deve prover tudo e ter que ter 1 milhão de funcionário público e o c****, né, que essa galera defende, segundo eles isso é socialismo. Só que o ponto é que assim, você defender isso, se defender funcionalismo público, distribuição de riqueza, intervenção do Estado na economia num país rico é uma coisa. Num país pobre é igual distribuição igualitária de pobreza. Tanto que, olha só esse dado aqui, ó. De acordo com o Ministério do Trabalho, em apenas 2 províncias do país, o funcionalismo público representa menos que 30% da população total empregada. Em 7 províncias, a força de trabalho empregada no setor público é maior que a do setor privado. No geral, em 65% das províncias, a fatia de funcionários públicos excede 40% da força de trabalho empregada. Ou seja, a Argentina tem um monte de funcionário público aí, né? A máquina estatal realmente é gigantesca lá. E não resolveu, né? O país está um lixo. Então, assim, não dá para você falar que isso daí vai resolver o problema da Argentina, porque não vai. Se isso aqui resolvesse alguma coisa, se funcionalismo público resolvesse alguma coisa, se intervenção do Estado resolvesse alguma coisa, a Argentina não estaria nessa situação. Então, Javier Milei é um típico libertário, ele realmente defende ideias de liberdade, de privatização, até mesmo de privatização da moeda em si, porque o Bitcoin, ele é, querendo ou não, uma moeda privada, ele não foi imposto ali pelo Estado. Tem até um outro livro do Hayek, A Desestatização do Dinheiro, que eu menciono no vídeo da escola austríaca, que é você ler aquilo, é você ver o Bitcoin. E o livro foi escrito muito antes do Bitcoin existir. Agora, as minhas percepções sobre Javier Milei. Assim, essas 3 ideias que eu coloquei aqui nesse vídeo, elas fazem muito sentido. Assim, eu concordo 100% e integralmente com tudo. Agora, é óbvio que ele é um personagem, ele é todo roqueirão, ele tem umas frases polêmicas que a gente poderia discutir em outro vídeo, até que ponto faz sentido ou não. Mas eu resolvi trazer esses 3 pontos principais porque isso realmente tem muitos argumentos para que seja uma coisa boa. E aí vem um outro ponto, tá? Se ele realmente ganhar, se ele virar presidente da Argentina, será que ele vai conseguir fazer tudo isso que ele está propondo? Porque uma coisa é você ter boas ideias, outra coisa é você ter que lutar contra a correnteza, contra tudo isso que já existe, toda essa burocracia, essa coisa, né, estatal que já existe na Argentina, existe no Brasil, em países da América Latina em geral. Outra coisa é colocar na prática. Então comenta aqui embaixo se você acha que, se ele tem chance de ganhar, e 2, se você acha que ele vai conseguir implementar tudo isso. Porque eu confesso que eu acho um pouco radical ele conseguir colocar tudo. Mas, cara, só de conseguir colocar um pouquinho, já seria bom, porque a Argentina tá um lixo, a Argentina tá zoadaça, você vê, é uma pena, um país tão bonito, com um monte de vinho bom e lugar foda, é uma pena que tá nessa situação. Então, de repente, talvez, mesmo que ele não consiga colocar tudo em prática, se colocar um pouquinho já vai dar um alívio. Então esse é o Javier Milei. Se você ficou comigo até aqui, comenta um eu fiquei, que eu vou fazer o possível para responder o seu comentário. Todos os dias eu tiro 1 hora do dia ali para responder comentários, então comenta alguma coisa bem legal, porque aí eu vou lá, vou ver seu comentário, vai ser um prazer para mim conseguir te responder e interagir com você. Muito obrigada, pessoal, não deixe de se inscrever no canal também, de ativar as notificações e até o próximo vídeo.